Olá, os integrantes do grupo referente ao desafio da 3 Data são Guma Fernando, Augusto Melo e Gustavo Ziles. O desafio é a realização de um pipeline de extração, transformação e disponibilização dos dados do RAIS. A nossa arquitetura, a gente optou pela utilização do Microsoft Azure, então a gente vai ter o Data Factory fazendo a orquestração dos notebooks do Databricks. O Databricks ele é responsável pelo download e o processamento dos dados do servidor FTP do RAIS. Esses dados vão vir em formato CXZ, vão ser processados e armazenados no Data Lake em formato Parquet. O nosso Data Lake ele vai servir como fonte para o nosso Data Warehouse, o Synapse. Então, o Synapse ele vai ter tabelas externas referenciando esses arquivos Parquet no Data Lake. O Power BI ele vai fazer a visualização dos dados tanto no nosso Data Warehouse quanto também nas tabelas do Databricks. Para essa solução, a gente optou pela utilização já direta no Databricks. A estrutura do Data Lake ela é composta por 3 camadas. Camada Raw, Trusted e Refined. A Raw vai ter os TXT, os dados brutos, a Trusted os Parquet não tratado e a Refined os Parquet já tratado. Vou mostrar um pouco sobre o nosso desenvolvimento. Então aqui a gente tem o Data Factory, fazendo a orquestração dos notebooks do Databricks. Ele é composto por 10 notebooks, então 10 processos. Então o processo 1 é o download dos dados no servidor, o processo 2 e 3 é a extração e armazenamento na camada RAW já em formato TXT. Do processo 4 ao processo 9, ele vai fazer a transformação e armazenamento na camada Trusted em formato Parquet. O processo 10 é o processo final, então aqui a gente vai criar visualizações e tabelas diretamente no Databricks para que seja possível fazer a visualização com Power BI. Então aqui o processo 1 aqui é fazendo download já dos dados. Então esses dados aqui são solicitados diretamente no servidor FTP, esses dados são armazenados diretamente já no DBFS. Aí o DBFS já na segunda etapa, que é o processo 2 e 3, é feita a leitura desses dados do DBFS e armazenado diretamente no nosso Data Lake na camada RAW, já em formato TXT. O processo 4 até o processo 9 é a parte que os dados é transformado aqui e armazenado na nossa camada Trusted em formato Parquet. Então, a gente consegue ver aqui na camada Trusted que esses dados ele é particionado por ano, então, por exemplo, 2010, e também por estado, então, por exemplo, Acre. Então, esses dados são particionados. Agora, vou mostrar o nosso resultado final. Então, aqui a gente cria algumas visualizações e também tabelas, na qual a gente precisa acessar com o Power BI para a visualização desses dados de modo visual, modo gráfico. Então, aqui a gente faz algumas pequenas transformações e esses dados é modificado e armazenado na nossa camada Refined diretamente no nosso Data Lake. Então aqui esses dados é armazenado já na camada Refined em formato Parquet e fica disponível para o nosso Data Warehouse. Então o nosso Data Warehouse ele vai ter criado tabelas externas referenciando esses dados. Então se a gente consegue ver aqui que nós no Synapse a gente criou uma tabela externa referenciando. Então a gente consegue ver aqui que ele tem um total de 691 milhões de linhas, 508.886 milhões de linhas. Bom, agora com o Power BI a gente consegue tirar alguns insights também. Por exemplo, a gente conectou nas tabelas direto do nosso Databricks. Então aqui, se pegar o setor de tecnologia, a gente consegue ver que na região sudeste o salário médio do sexo masculino ele é maior do que do sexo feminino. Agora, voltada para o trabalho intermitente, que teve início em 2017, desde 2018 e 2019, o sexo feminino ele tem bastante em relação ao sexo masculino. Aqui também se consegue levar em consideração o setor do agronegócio. A gente fez um top 5 aqui, voltado ao salário médio por nível de escolaridade. Então a gente consegue verificar que quem tem um nível de escolaridade doutorado ele tem um salário bem superior em relação aos demais.